Outra coisa também que a gente vê muito é o hiperfoco, né? Que isso torna até meio estereotipado, que são pessoas que têm um dom maior para uma área ou para outra, que aí é onde o hiperfoco ele vai atuar, né? Então, assim, explica para o pessoal o que é hiperfoco, onde é que ele entra nesse critério diagnóstico, se ele é também, como você falou, deve ser dois, né? Você falou, Isso. secundário, Dois né? de Critério quatro. secundário, 2 de 4. Seria o do segundo grupo, né? O hiperfoco acho que entraria aí na questão dos interesses restritos, né? Então, quer brincar sempre com o mesmo brinquedo? Ou não se fixa na função do brinquedo inteira, mas sim em uma parte específica. Por exemplo, pegar um carrinho, em vez de utilizar o carrinho para brincar ou para jogar ele passar por uma pista, se concentrar no abre e fecha da porta. Então, utilizar o objeto de maneira até menos funcional. Ou ficar indo e voltando com o carrinho e observando como a rodinha roda, né? Então, um interesse restrito em uma área específica. Ou, geralmente a gente vê, quando a criança já está no nível verbal, né? Já está conseguindo se comunicar, os assuntos, né? Quer sempre falar de um mesmo assunto, né? Por exemplo, gosta de dinossauros, sabe todos os dinossauros, a era, qual foi, lá da paleontologia, com fóssil e tal. Ou da Segunda Guerra, sabe, memorizar as etapas lá desde do início da Segunda Guerra até quando acabou. Ou um desenho específico que de tanto assistir até memoriza e até isso se repercute em ecolalia, por exemplo, solta a frase do personagem de maneira repetitiva, né? Então, são exemplos que a gente vê habitualmente em consultório. E, assim, uma coisa que as pessoas têm meio que estereotipar também é a capacidade de lidar com números. Lógico que às vezes a gente vê muito isso porque os meios televisivos, né? Lógico que tanto para educar como também para tornar visível para a sociedade que existe a doença, eles usam muito focado nos números. Mas não é uma coisa, é um estereotipo, mas ele não é a principal, né? As pessoas pensam assim, não, o menino é bom de cálculo, ele só pensa em cálculo, então ele tem um fator a mais para o diagnóstico. E, na verdade, é o quê? É um hiperfoco a mais, é um dos hiperfocos, na verdade. Se a gente for esperar que sempre perguntar assim para as crianças se ele tem muito interesse em números, talvez a minoria deles tenha, né? Foi construído esse estereótipo aí que os autistas têm uma facilidade com números por causa de filme, de seriado, que torna isso mais interessante, mais atrativo para o público, mas é possível sim, mas isso não é a regra, tá longe de ser a regra. E esses hiperfocos, eles se tornam critérios, digamos, reverberantes a vida toda para o autista? Isso vai ter na infância, vai ter na adolescência, vai ter na idade adulta? Alexandre, isso vai variar de pessoa a pessoa e do quanto que a terapia conseguiu ser eficaz naquele aspecto, né? Então, se você pega uma criança, por exemplo, com hiperfoco ou interesse restrito em determinado tema, o papel do psicólogo, do terapeuta ocupacional e criando novos interesses, novas habilidades para aquilo diluir e virar um leque de sintomas um leque de interesse, melhor dizendo, a ponto de tão diluído aquilo não ser mais tão perceptível. Então, é difícil que suma por completo, mas sim é possível se tornar mais variável e você não ficar tão restrito quanto era antes, principalmente com a abordagem dos terapeutas.